Ei, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o nosso estudo da carta aos Filipenses. Então, já quero incentivar você a pegar sua Bíblia, pegar um caderno, para a gente anotar juntos, estudar e meditar naquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar através dessa carta tão preciosa que é a carta aos Filipenses. Então já deixa sua Bíblia aí aberta. Se você quiser, compartilha esse vídeo com alguém, manda aí para os seus amigos, para a sua família. Tenho certeza que você pode abençoar alguém com essa aula de hoje, tá bom? Então vamos dar prosseguimento às cartas paulinas e hoje a carta de Paulo aos Filipenses. Essa carta muito importante também, muito central na história da igreja. E eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Tá bom? Feche seus olhos comigo. Vamos começar essa aula de hoje orando ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua misericórdia sobre nós, pela sua graça. Por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Eu peço agora para que o Teu Santo Espírito ilumine os olhos do nosso entendimento, nos mostre, Pai, as insondáveis riquezas da sua glória. Pai, a Tua palavra diz que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso eu peço agora, Pai, nos ilumine para que nós possamos receber, absorver e aprender com a Sua palavra e que isso seja prático, Pai, na nossa vida, que isso se transforme em algo prático nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo aí os slides de hoje, essa carta de Paulo, as cartas paulinas, né, a nossa série, aos Filipenses. Bom, a carta aos Filipenses, ela é escrita entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, durante a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Então deixa eu anotar aqui já para você vir junto. Durante a prisão domiciliar em Roma. Paulo está preso em Roma e é registrado ali no livro de Atos, capítulo 28. Antes de Paulo ser martirizado pelo Evangelho, Paulo ficou em uma prisão domiciliar em Roma durante aproximadamente 2 anos, né? Existem algumas discussões teológicas a respeito do tempo que Paulo ficou preso lá, mas a gente vai abraçar essa interpretação de 2 anos em prisão domiciliar. Então, Paulo escreve essa carta de Filipenses preso, né? Paulo está aprisionado por causa da perseguição ao Evangelho. E nós vamos ver que a carta aos Filipenses é uma carta que fala muito sobre alegria, fala sobre regozijar no Senhor, fala sobre humildade, sobre paz. E é muito incrível saber que Paulo, estando preso, escreveu sobre alegria, né? Como Paulo consegue encontrar alegria, satisfação e paz, mesmo preso, mesmo aprisionado. Os destinatários dessa carta são os crentes da cidade de Filipos, né? A cidade da Macedônia, o norte da Grécia, fundada por Paulo em sua segunda viagem missionária, Atos 16. Nós temos a história de Paulo e Silas chegando na cidade de Filipos, e eles pregam o evangelho. Tem uma mulher conhecida nessa história que é Lídia. A Bíblia diz que ela era vendedora de tecido, era uma comerciante conhecida, uma comerciante principal na cidade ali, importante naquela cidade. Ela se converte com algum grupo de mulheres que Paulo e Silas também se aproximam e pregam o evangelho. E ali começa a história da igreja de Filipos, né, de Filipenses, em Atos 16. Em Atos 16 também, que Paulo e Silas pregando o evangelho, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ela começa a ir atrás de Paulo e de Apolo e começa a falar, né? Olha, esses são homens de Deus, eles são enviados de Deus. Era um espírito de adivinhação, era um espírito que estava falando a verdade, né? Profetizando a verdade, mas ele estava perturbando o ministério de Paulo e Silas. Então, Paulo e Silas, eles repreendem aquela garota, aquele espírito imundo a deixa,
A Bíblia diz ainda nesse capítulo de Atos 16 que os donos daquela menina, né, os homens que tiravam dinheiro dos outros por causa daquele espírito de adivinhação, ficam irritados porque eles perderam o seu lucro, então eles mandam Paulo e Silas serem presos. E é nesse capítulo, em Filipos, que acontece aquela famosa história de Paulo e Silas na prisão louvando ao Senhor e um terremoto, né, quebra as correias, as cadeias e eles são libertos. E aí eles também pregam para o carcereiro se converte com toda a sua casa e ali começa, né, o início da igreja em Filipos. A igreja de Filipenses começa nesse registro de Atos capítulo 16. Foi a primeira igreja plantada na Europa, né? Todas as outras igrejas estavam ali na região do Oriente Médio, da Ásia, mas a igreja de Filipenses é a primeira igreja plantada na Europa. Olha só, é uma informação muito importante. É quando a igreja ela atravessa ali aquela barreira cultural do Oriente Médio e Ásia. Bom, o propósito da carta são 3 principais. Encorajar a igreja a permanecer firme em meio à perseguição. Paulo está preso, sofrendo por causa do evangelho, sendo perseguido por causa do evangelho, mas ele está encorajando a igreja a permanecer fiel ao Senhor. Nessa carta, Paulo também ele ensina sobre a promoção da unidade na igreja, sobre a importância dos crentes serem uns, né? Nós estamos falando de uma igreja que não tinha tanta influência judaica, diferente da igreja de Coríntios, de Gálatas, que sofre pela influência dos judaizantes, né? Que fazem com que os Gálatas eles abraçassem um outro evangelho. Mas aqui em Filipos é uma igreja mais misturada de gentios e com menos influência de judeus aqui. Então Paulo ele está pregando para uma nova comunidade, ensinando agora princípios que aquele povo nunca ouviu, nunca recebeu. E também Paulo ensina sobre maturidade cristã nessa carta. A gente tem 3 temas teológicos principais. Paulo fala sobre alegria no Senhor nessa carta. Essa palavra alegria aparece mais de 15 vezes na carta aos Filipenses. Paulo fala sobre humildade e unidade também, que Cristo é o maior exemplo. Capítulo 2, Paulo fala sobre Jesus, né, sendo o servo humilde, o qual abriu mão de toda a sua glória, se tornou homem para que Deus fosse glorificado. E é uma carta cristocêntrica, né? Cristo é colocado no centro da vida cristã. Cristo é mencionado mais de 40 vezes nessa carta. Bom, vamos começar as nossas leituras. Então, versos 1 e 2 do capítulo 1. Hoje eu quero trabalhar com você esse capítulo 1, tá bom? Então a gente vai navegar nesses próximos versículos. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa profunda para aprender. Vamos lá. Primeira coisa aqui que Paulo ensina, deixa eu só dar uma... Primeira coisa que esse texto nos traz é uma carta conjunta, né? Escrita por Paulo e Timóteo. E eles se apresentam como servos, né? Essa palavra servos Deixa eu só dar uma limpada nisso aqui que está dando essa... Vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Cristo, né? Essa palavra servos é a palavra grega doulos, que significa escravo. Paulo e Timóteo se colocam como escravos de Cristo, né? Cristo é o dono de Paulo e Timóteo. A todos os santos, né? Quem que Paulo endereça essa carta? Aos santos, os crentes e os bispos e diáconos. Então é uma carta conjunta, onde Paulo direciona tanto a igreja quanto a liderança. É uma carta que Paulo também está escrevendo para a liderança daquela igreja. Não somente para a membresia, não somente para os crentes, mas também para os seus líderes, né? Bispos e diáconos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só para a gente começar, Paulo ele já se intitula como escravo de Cristo. Ele fala, Deus, né? Jesus é meu dono. Essa palavra dolo significa alguém que é submisso, uma submissão.
total a Cristo. É isso que Paulo está dizendo para essa igreja. E é uma carta que ela vai tanto para os membros quanto para a liderança. Paulo começa agora essa segunda sessão da carta, dos versos 3 a 8. Momento de ação de graças, ele diz: dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações, por todos vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora, né? Paulo está dizendo, é uma igreja parceira. Essa palavra cooperação, uma igreja ativa na proclamação do Evangelho. Paulo está dizendo, desde o dia que o Evangelho chegou até vocês, até agora, vocês estão trabalhando junto conosco, né? Vocês estão sendo cooperadores, e isso gera alegria no coração de Paulo. É muito importante nós fazermos essa análise, enquanto outras igrejas como Corinto e Gálatas, né, trazendo muitas questões difíceis para Paulo, muitos problemas, aqui em Filipenses, Paulo, ele dá graças a Deus. Ele tem alegria porque é uma igreja que está trabalhando com ele, uma comunhão, uma parceria ativa no ministério. Essa palavra cooperação aqui no grego também é a palavra koinonia. Ela aparece como koinonia na versão original do texto. Koinonia significa comunhão, uma parceria ativa no Evangelho, né? Paulo está dizendo, olha, nós temos comunhão, nós temos uma conexão nesse avanço da mensagem. Eu não estou trabalhando sozinho, né? Nem a igreja está trabalhando sozinho. Nós estamos trabalhando em conjunto para que o Evangelho seja proclamado. E ele fala, estou convencido de que aquele, né, Jesus, aquele que começou a boa obra em vocês, há de completar até o dia de Cristo. Essa palavra completá-la também significa aperfeiçoar. Paulo está dizendo, olha, Cristo vai aperfeiçoar aquilo que ele começou a fazer na vida de vocês até o seu retorno. Cristo é aquele que começa e aquele que conclui. É toda boa obra que Cristo começa, ele finaliza, né? Deus é o iniciador e consumador da obra. Então Paulo está dizendo, olha, eu tenho uma gratidão no meu coração por essa igreja, porque vocês são meus parceiros, né? Nós temos comunhão na proclamação do Evangelho desde que nós começamos essa jornada. Desde Atos 16, Paulo está dizendo, vocês estão numa jornada junto comigo. E aí ele continua, Deus é aquele que começa, né? Aquilo que Deus começou, ele vai completar. Essa é uma verdade que a gente precisa trazer ao nosso coração. Tudo que Cristo começa na nossa vida, ele completa. Nós somos uma obra ainda inacabada, porque até o dia de Cristo nós seremos edificados completamente. Então, a obra que Jesus começa na nossa vida, ele vai completar. E aí Paulo ele deixa claro, até o dia de Cristo. Tem uma data de validade, né? Tem uma promessa, uma data que essa obra será completada. Ele diz, o dia de Cristo. Até lá, Cristo vai estar trabalhando em nós. É isso que Paulo fala também. Ele diz, olha, a Bíblia diz assim, é Cristo que faz tanto o querer quanto o efetuar. Então Deus ele inicia através do seu desejo a sua obra em nós e ele também efetua, ele finaliza, ele completa a sua obra. Versos 9 a 11 diz assim, essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha, Paulo ele faz uma oração, praticamente toda a carta de Paulo ele tem uma oração destinada à igreja que ele está se dirigindo, mas nessa igreja ele fala, olha, eu oro para que o amor de vocês aumente.
E como que esse amor vai aumentar? Ele fala, em conhecimento e em toda percepção. Para uma finalidade, né? Para que esse amor, esse conhecimento precisa crescer? Ele diz, para vocês discernirem, um espírito de discernimento, o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Olha só, primeiro que esse amor aqui que Paulo está dizendo, que ele quer que tenha na igreja, é o amor ágape. É um amor divino, né? É o amor que Deus tem pela humanidade. É um amor sacrificial. Isso aqui é importante a gente saber. É um amor sacrificial. Um amor de entrega. Paulo está dizendo, na igreja, né, no meio da igreja, é necessário ter um amor sacrificial. Um amor de entrega. Não é um amor superficial. Não é um amor fragilizado. É um amor ágape. Um próprio amor de Deus no coração da igreja. E ele fala, né, que esse amor gere mais em vocês conhecimento. Olha, tem alguns textos que falam a importância do amor e do conhecimento estarem juntos, porque quando o conhecimento ele existe sem amor, ele se torna egoísta, ele se torna soberbo, né? A gente vou colocar aqui para você ler depois, 2 Pedro 1, do verso 5 ao 9, diz assim, por essa razão, se empenhem para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade ou amor, o amor a fraternidade e a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na vida de vocês, elas impedirão que vocês sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Que o amor ao Senhor no nosso coração, né? O conhecimento, quando ele vem agregado do amor, essas qualidades nos impedem de nos tornarmos cristãos ineficazes e improdutivos. Sabe, existem pessoas que têm muito conhecimento, mas são improdutivas, elas não conseguem colocar em prática o conhecimento que elas têm. Por quê? Não existe amor, não existe virtude, piedade no seu coração. Tiago 3, verso 17 também, depois você pode ler, diz assim, no entanto, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Então a sabedoria, quando ela vem de Deus, ela precisa ser cheia de amor, de pureza, de sinceridade. E aí Paulo está orando, olha, eu quero que o amor de vocês aumente cada vez mais no conhecimento e em toda percepção, para que vocês possam discernir o que é melhor. Irmãos, esse discernimento é uma coisa importante. Olha, eu gosto dessa frase aqui do comentarista bíblico, Dr. Russell Norman Chaplin. Ele diz assim, o verdadeiro conhecimento se caracteriza pela presença do amor de Cristo, o qual se manifesta em direção aos outros, pois disso é que consiste a autêntica sabedoria. Olha só, a verdadeira sabedoria, ela se manifesta no amor ao próximo. O amor de Cristo, ele é manifesto nas nossas ações de amor uns aos outros. Ele diz, o amor é a estrada de retorno mais curta para Deus, pelo que também aquele que envereda por ela é realmente sábio. Olha só que incrível essa frase, né? O amor é a estrada mais perto que nós temos de chegar a Deus. Quanto mais amor, quanto mais nós amarmos uns aos outros, mais perto de Cristo nós estaremos. Então, Paulo está dizendo, olha, para vocês discernirem o que é melhor, né? Essa palavra discernimento significa examinar. Significa provar, colocar à prova, né? O que é melhor, sabe, irmãos? Nós, como cristãos, precisamos saber discernir as coisas, né? A gente fala muito isso na nossa igreja. Nós precisamos discernir o que é bom, sabe? Ir nesse lugar, fazer aquilo, me relacionar com essa pessoa. Tudo que nós fazemos precisa passar por um crivo de discernimento, um crivo de provação. Eu preciso examinar essa situação para ver
se vale a pena, né? Paulo fala isso, nós precisamos discernir o que é agradável ao Senhor. Então, as nossas ações, aquilo que nós fazemos como seres humanos, como cristãos, precisa nascer de um lugar de discernimento. Tudo que você fizer, sabe? Uma compra que você vai fazer, um negócio que você vai fechar, um relacionamento que você vai entrar, uma sociedade que você vai abrir, um emprego que você vai entrar ou um emprego que você vai sair. Tudo o que nós fazemos precisa passar por um tempo de discernimento no Senhor. Discernir, ouvir a voz de Deus. Sabe, nós como igreja, eu sempre falo isso, nós não fazemos nada porque os outros estão fazendo. Nós não nos movemos porque alguém está fazendo e a gente quer fazer igual. Nós fazemos porque Deus nos direciona. Isso nasce num lugar de discernimento. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, vamos fazer isso na igreja, vamos fazer aquilo, tem um retiro legal, tem uma programação. Vamos discernir se talvez isso aqui cabe para esse tempo que nós estamos vivendo como comunidade. Se Deus quer que a gente faça isso agora, então discernimento é esse espírito de você ouvir Deus e você saber se é hora de fazer, se não é hora de fazer, se você precisa, se você não precisa. Isso é discernimento, Paulo fala. O amor e o conhecimento, ele tem uma finalidade, trazer discernimento sobre o nosso coração. Versos 12 a 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Irmãos, olha só, Paulo está dizendo tudo que aconteceu com ele. E aí, se você ler lá Atos 16, quando a Bíblia conta, né, o início dessa igreja em Filipos, a prisão de Paulo, o encarceramento de Paulo, os açoites que ele sofreu, a prisão que ele está enquanto ele escrevia essa carta, né, que ele estava, todo o sofrimento de Paulo, tudo que ele passou, ele fala para essa igreja: irmãos, quero que saibam, aquilo que me aconteceu tem contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, olha o nível da maturidade desse homem. Paulo, ele chega para a igreja e fala: eu fui preso, eu fui açoitado, eu estou sendo perseguido, eu estou preso. A Bíblia tem tantos relatos do que aconteceu com o apóstolo Paulo, tantas prisões. Paulo sofreu naufrágio, foi parar numa ilha, foi mordido por uma cobra, foi abandonado. Tem passagens que Paulo fala assim: todos me abandonaram, eu fiquei sozinho. Paulo enfrentou bestas feras nas suas viagens. Paulo enfrentou fenômenos da natureza. Paulo enfrentou homens, falsos apóstolos que estavam entrando nas igrejas que Paulo tinha plantado e era apóstolo, era líder. Esses homens entraram e estavam pregando um outro evangelho, desviando vários cristãos. Paulo passou por muita coisa, muito problema, muita adversidade, e ele fala agora aos filipenses: olha, tudo que me aconteceu, tudo, seja problema, seja bênção, seja positivo, seja negativo, seja um consolo, seja uma prisão. Ele fala, tudo contribuiu para o avanço do Evangelho. Irmãos, olha a maturidade desse homem. Tudo contribuiu para o progresso do Evangelho. Aí ele fala, como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estão na prisão por causa de Cristo. Olha, o que Paulo está falando, né? Eu não fui preso porque eu sou um malfeitor, eu não fui preso porque eu sou um criminoso, né? Eu não fui preso por um crime civil, por um crime político, por algo ruim que eu fiz na sociedade, não. Todos da guarda, todos do palácio romano, né? Eles sabem que eu estou preso por causa do Evangelho. O Evangelho estava sendo expandido para aquelas pessoas através da prisão de Paulo, né? Através de um problema que ele estava sofrendo, pessoas estavam conhecendo o Evangelho. A gente tem alguns textos importantes para falar sobre isso. Irmãos, Mateus 5:10, do 10 ao 12, Jesus ele fala, olha, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, a bem-aventurança para pessoas que são perseguidas por causa da mensagem do Evangelho. Jesus fala, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem
e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Paulo entendeu essa verdade. Paulo está dizendo, olha, eu estou sendo perseguido por amor a Cristo. E existe uma bem-aventurança, existe uma bênção para aqueles que passam por isso. Ele está dizendo, olha, o evangelho está sendo proclamado, ele está vivendo um progresso por causa do meu sofrimento. E ele termina dizendo, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com ousadia e destemor. Olha só, Paulo está assim, irmãos, eu estou preso, sofrendo, obviamente, mas eu estou encorajando a igreja. Os crentes olham para mim e falam, se Paulo preso, tendo sofrido o que ele sofreu, ele continua pregando o evangelho, quanto mais eu que estou aqui na minha casa, na minha igreja, na minha vida comum, como que eu não vou pregar o evangelho? Então a vida de Paulo, o exemplo de Paulo, isso aqui é muito importante. Um líder, ele conseguia ensinar a sua igreja pelo exemplo. Paulo conseguia ensinar a igreja a viver o evangelho não somente pela teoria, mas pela prática de vida. Ele está aqui vivendo o cumprimento de um ensinamento de Jesus. Se vocês forem perseguidos por causa da justiça de vocês, é o reino dos céus. Agora, versos 15 ao 18, Paulo continua, olha, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade. Outros o fazem de boa vontade. Este o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro e, de fato, continuarei a alegrar-me. Irmãos, esse texto aqui é importante a gente entender. Eu já vi algumas pessoas usarem esse texto para permitir com que pessoas pregassem heresias, a Bíblia diz que todo mundo pode pregar contanto que Cristo seja anunciado, amém. Mas não é isso que a Bíblia fala. Inclusive, Paulo, ele foi um grande militante contra a heresia, contra os falsos ensinos, Inclusive, em Filipenses, ele fala sobre isso, capítulo 3. Ele fala, olha, cuidado com os falsos mestres, Então, esse texto não está dizendo que tudo bem pregar heresia, porque Cristo está sendo anunciado. Não. Olha o que Paulo está dizendo. Ele fala assim, alguns pregam o que eles estão pregando? Cristo. Alguns pregam Cristo. E aí, esse aqui que é o ponto importante. Esse é o ponto importante. A mensagem é Cristo. A intenção é ruim, inveja e rivalidade. Ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. O que Paulo está dizendo? A intenção do coração está errada, mas a mensagem está certa. Sabe, é possível alguém estar com o coração errado, mas pregar a mensagem certa. Jesus ele fala sobre isso nos evangelhos, Naquele dia, no dia do Senhor, alguns chegarão e dirão, Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, proclamamos o reino, e Jesus vai falar, eu não vos conheço. Porque a mensagem, Deus usava, gente. Deus usou até a mula para falar com o profeta Balaão. Deus usou corvo para alimentar Elias, um animal que era considerado impuro para os judeus. Deus ele usa, pela sua imensa e infinita misericórdia, com a finalidade que ele sabe na sua soberania. Mas isso não significa aprovação. Então o que Paulo está dizendo é, a mensagem está certa, mas a intenção está errada. Quando isso acontece, Paulo diz, não tem problema, pode falar, você está com o seu coração no lugar errado, mas a sua mensagem Deus está usando você de alguma forma. Então essas pessoas a gente deixa pregar. Mas Paulo não está dizendo que pode pregar heresia, porque Cristo está sendo anunciado. Então, quando alguém fala isso, o que importa é que Cristo esteja sendo anunciado. Aquele ali está falando uma heresia, aquele ali está falando uma coisa antibíblica. Não é isso que a Bíblia defende, tá? A Bíblia não defende, não permite a pregação de heresias. Então, Paulo fala, o importante é que Cristo seja anunciado. Agora, para a gente finalizar, versos 27 e 28. Diz assim,
Não importa o que aconteça. Isso aqui é importante a gente gravar. Vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e vos veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Né? Algumas versões, deixa eu ler uma outra versão que eu tenho aqui, que Paulo usa uma outra palavra nesse texto que eu acho interessante a gente saber. Aqui ele fala assim, ó, verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Olha só, Paulo está falando com essa igreja. Vocês são cidadãos do céu e vocês também são cidadãos da terra. Então é o seguinte, vocês são crentes e a cidadania de vocês aqui nessa terra, ela precisa ser exercida pela cosmovisão cristã. Irmãos, o que é cosmovisão? Cosmovisão é a maneira pela qual você enxerga o mundo, né? É a sua lente aqui, ó. Tem até uma história legal sobre isso, que conta, um casal chegou numa casa e eles sempre, na casa tinha uma janela assim na sala e eles conseguiam ver a casa do vizinho. E eles olhavam para o terreno do vizinho, o vizinho estava ali estendendo umas roupas de cama, e as roupas de cama eram brancas, mas elas estavam encardidas. E eles olhavam aquilo e todos os dias aquilo incomodava eles, né? Nossa, a roupa de cama daquele vizinho sai da lavagem encardida, ele pendura a roupa encardida, né? A roupa era branca, mas estava meio marrom, meio encardida assim. Durante muitos anos eles achavam que o vizinho deles era porco, né? Porque ele lavava a roupa, não lavava direito, a roupa saía encardida. Até que um dia eles foram fazer uma faxina na casa e no dia seguinte eles foram olhar naquela janela e o vizinho estava estendendo as roupas e as roupas estavam completamente brancas. E aí eles ficaram, né? Ué, como assim? Quer dizer que há tantos anos a gente mora aqui, esse vizinho sempre estava com a roupa encardida e hoje, de ontem para hoje, essa roupa não ficou mais encardida, essa roupa tá branquinha, o que foi que aconteceu? E aí eles descobriram que naquela faxina que eles tinham feito no dia anterior, eles tinham lavado aquela janela. Então o problema não era a roupa do vizinho que era suja, a roupa de cama que estava encardida, era a janela deles que estava suja. Então aquela janela suja fazia com que eles vissem a roupa do vizinho sendo estendida e parecesse que ela estava encardida. Então a cosmovisão é essa lente, a cosmovisão é essa janela, é o meio pelo qual você vai enxergar o mundo ao seu redor. E como cristãos, a nossa cosmovisão ela precisa ser bíblica. A Bíblia é a lente pela qual nós vamos ver o mundo. A Bíblia é a lente pela qual nós vamos fazer política. A Bíblia é a lente pela qual nós vamos exercer nossa cidadania. A Bíblia é a lente pela qual nós vamos exercer os nossos negócios. A Bíblia é a lente pela qual nós vamos criar e nos relacionarmos com as pessoas, criar nossos relacionamentos. A Bíblia é a lente pela qual nós vamos enxergar como construir uma família. Então a Bíblia é essa lente de cosmovisão. E Paulo está trazendo esse ensinamento para essa igreja. Olha, vocês precisam viver de maneira digna do Evangelho. Vocês precisam exercer a cidadania de vocês como cristãos. Vocês são crentes. Vocês são cidadãos do céu. Né? Vocês são peregrinos nessa terra. E vocês, na hora de vocês serem cidadãos dessa terra, vocês precisam lembrar que vocês são crentes. As pessoas elas precisam olhar para vocês, na sua forma de agir como cidadãos, sabe? Na sua forma de tratar as pessoas no trabalho, na sua forma de tratar a sua família, na sua forma de fazer os seus negócios. Né? Provérbios tem tantos ensinamentos sobre isso, a Bíblia fala, olha, em Provérbios, que nós não devemos, né? O sábio, né? o fiel ao Senhor, ele não pode participar de lucros indevidos. Se você é um crente e você tem uma empresa, você tem um negócio e você usa o seu negócio como uma fonte de lucros indevidos, isso é pecado. Ah, mas todo mundo faz isso, né?
Todo mundo... O Brasil tem muita carga de impostos, então tudo bem eu sonegar o imposto. Isso não é verdade, isso é pecado. Né? A Bíblia é contra, a Bíblia diz que você precisa pagar os seus impostos, dai a César o que é de César. Mas pastor, é uma carga tributária muito grande. Irmãos, nós não podemos abrir mão da cosmovisão bíblica. Se a Bíblia diz que é pecado, se a Bíblia diz que nós devemos cumprir os nossos compromissos, sabe? Se a Bíblia diz que a palavra do crente é se ensina ou não, sabe? Você, quando marcar compromisso, a sua palavra tem que ser uma só. Né? Você marcou, então você precisa ir. Eu aprendi muito isso quando eu morei fora do Brasil, nos Estados Unidos. Lá existe uma cultura muito grande de pontualidade. E é muito engraçado que o americano, ele marca, quando ele convida você para a casa dele, ele marca o horário de chegar e o horário de sair. Eu lembro que uma vez a gente foi, eu e alguns amigos que estudavam juntos comigo, os brasileiros, né, na faculdade que a gente fazia, a gente foi assistir um jogo de futebol americano na casa de um dos diretores da nossa faculdade, da universidade. Ele convidou a gente e ele falou, olha, o jogo começa, se não me engano era 8 horas, ele falou, vocês podem chegar 7h45. E vocês podem ir embora 10, 11 horas, assim que o jogo acabasse. E foi muito interessante, porque uma das pessoas falou, que era americano, falou, olha só, você precisa chegar na hora, vocês precisam chegar na hora e ir embora na hora. E a gente chegou lá, e quando deu 7h45, ele abriu a porta da casa dele, e a gente entrou, e quando deu 23 horas, o horário que ele tinha marcado, foi todo mundo embora. E foi muito interessante aprender sobre isso, porque às vezes nós deixamos uma cultura de falta de pontualidade ser criada na nossa vida. E tantas outras coisas que a gente faz que às vezes a gente não percebe, que demonstram falta de compromisso, falta de palavra, né? Às vezes até uma falta de caráter, né? Você prometer uma coisa e não cumprir. E aí Paulo está dizendo, a sua vida como cidadão dessa terra precisa estar dentro da ótica, da cosmovisão do Evangelho. Você precisa estar debaixo do que a palavra de Deus diz, né? Vivam, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Olha só, as pessoas não podem ter dúvidas, irmãos, ao olhar para você, de que você é cristão, ao fazer negócios com você, de que você é crente. As pessoas precisam crer que você é discípulo de Jesus. Amém? Vamos orar então? Eu quero que você deixe aí no chat ou nos comentários alguma dúvida, que semana que vem eu vou responder as dúvidas, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário que você queira fazer, deixa aqui nos comentários, deixa aqui no chat, manda no Instagram da nossa igreja. Eu quero pedir para você deixar o seu like, deixa um like aqui embaixo no vídeo, nesse joinha, aperta aí, que você ajuda o nosso canal a crescer, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante para você, então o YouTube vai entregar mais conteúdos parecidos como esse. Se inscreve no nosso canal também, coloca aqui, aqui embaixo para você se inscrever, deixa um comentário, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Vamos orar então. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo de aprendizado com a sua palavra, Pai. Oro para que tudo isso que nós aprendemos possa ser assimilado, gerado dentro de nós, para que nós possamos alcançar ainda mais um conhecimento que nasce do amor ao Senhor e do amor ao próximo, Pai. Nos ensine a olhar para essa terra pela ótica da sua palavra, pela cosmovisão, pelas lentes do Evangelho, para que nós possamos viver de maneira digna da sua palavra aqui nessa terra, Pai. Não como nécios, mas como sábios remindo o tempo. Nos dê essa sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Olha, espero você no nosso culto, quinta-feira, às 20 horas e domingo às 18 horas também. Tá bom? Deus te abençoe. Até mais.